Tô atacada da rinite, galera. Tá triste a minha vida. Não, e sabe o que é o pior? Estar atacada da rinite numa cidade que tá muito quente. Não passa um vento. Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle. Hoje eu estou aqui mais um dia no meu cenário que não é o cenário da minha casa, porque eu estou viajando. Mas sejam muito bem-vindos. Quem ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí embaixo. Sei que tem muita gente que tá vendo esse vídeo que é novo, que tá conhecendo o canal agora. Então, se inscreve aí embaixo, por favor. Ajuda a fazer a nossa família crescer. E já ativa o sininho também, se você é velho inscrito, vê se o sininho tá ativado. E é isso aí, tá bom? E não esquece o seu likeinho, porque ele ajuda também a fortalecer o vídeo. Como eu sei que você já deixou o seu like, já se inscreveu, já mandou pros amigos aí, vamos falar da nossa querida série You, ou Você. Misericórdia, que loucura. Aliás, esse vídeo vai ter spoilers, tá? Porque eu vou falar de todos os acontecimentos aí da segunda temporada, de parte de final. Então volta aqui se você já viu a série, ou se você vai terminar de ver a série e daí volta aqui, ou então se você não se importa com spoilers, né? Mas enfim. Nessa temporada nós fomos apresentados ao novo motivo de perseguição do Joey, mas ao mesmo tempo nós fomos apresentados também a vários outros personagens que criaram tramas paralelas à do nosso protagonista e que também complicaram muito a vida dele. Tendo se mudado para Los Angeles, que é uma cidade que o Joe declaradamente odiava, na série ele tava fugindo da ex dele, que ele achou que tinha matado, mas na verdade estava viva, né? Ela reaparece no finalzinho da primeira temporada. Mas a ideia dele era começar uma vida nova, até sob um novo nome que ele tinha pego de um cara chamado Will, que ele estava mantendo em cativeiro naquela famigerada jaula dele. Eu vivi sensações diferentes assistindo essa temporada. Um momento eu achei interessante, depois eu fiquei de saco cheio, depois eu achei genial, depois eu não aguentava mais, depois eu tinha amado, enfim, foi uma montanha-russa aí de emoções diferentes vendo essa segunda temporada de Você. Eu confesso que eu gostei muito mais da Love do que eu gostava da Beck. Eu achei a Love uma personagem com muito mais personalidade, bem mais autêntica do que a Beck. A Beck era uma coisa mais linear e mais clichê. Apesar de eu ter um grande carinho pela Elizabeth Lail, né, que é a atriz que interpreta a Beck, eu fiquei muito feliz com a personagem que a nossa querida Ellie de A Maldição da Residência Hill trouxe pra tela. A Love é uma personagem muito legal mesmo. E a trama dela com o irmão dela também trouxe aí curvas mais acentuadas com relação ao andamento da trama, né? Porque, como eu já falei, a Beck era uma coisa mais linear. Era uma coisa bem clichê, na verdade, porque era a garota mais bobinha e delicada e fofa, e era ele aí sendo o cara bizarro que ele é. E isso é uma trama que, assim, é mais comum de acontecer, né? E o fato de ter aí o gêmeo dela junto, da Love, no caso, trouxe um tempero a mais, um tom a mais, como diria Eric Jacquin. O Forte eu odiei do início ao fim. Por mais que tivessem momentos divertidos entre ele e o Joe, eu encarnei completamente o Joe dos livros e queria matar o Forte o tempo inteiro, porque, gente, pelo amor de Deus, não aguentava mais ele. Ele tem aquela síndrome dele querer ser a estrela o tempo inteiro, sabe? De todo o assunto virar ele. Isso tava me incomodando profundamente, não tava aguentando mais olhar pra cara do Forte. E daí ele fazia um monte de coisa que ferrava com o Joe. Ai, irritante demais. E também, diferente da maioria das pessoas, eu não gostei muito da Candace. Eu achei ela uma personagem bem construída, mas eu prefiro ver o Joe se ferrando pelos erros que ele mesmo comete, sabe? Tropeçando nas próprias coisas que ele deixa pra trás, como diria o professor, pelos cabos soltos. Eu prefiro isso do que ele se ferrando por causa de pressão que alguém coloca nele, né? Que não era o caso da Candace. Infelizmente, eu não curti muito ela, não, assim. Tiveram atitudes dela que eu achei legais e tudo mais, mas a personagem em si não me conquistou muito, não. Um núcleo que eu achei bem plausível foi o da Ellie e da irmã dela, Delilah. Mas uma coisa que me incomodou foi elas terem jogado descarga abaixo as fotos, né, que o Henderson mantinha das meninas, porque isso meio que não era uma coisa delas, sabe? Tudo bem se a Delilah não queria expor ela mesma, ela guardasse a foto, jogasse a foto fora, mas eu não acho que elas tinham que ter jogado a foto das outras, porque essas meninas, de toda forma, mereciam justiça, sabe? Por mais que o Henderson já tivesse morrido, acredito que elas tinham que ter aí uma justiça, tinham que ter levado essa história na polícia e tudo mais. Eu fiquei meio chateada de ver aquela cena dela simplesmente jogando as fotos de descarga abaixo. A parte da Delilah ser morta e o Joe
Joe buscar quem foi o verdadeiro assassino da Delilah, porque não tinha sido ele, me lembrou muito um livro chamado A Sétima Morte, onde um serial killer tem uma morte, mais uma morte, né, atribuída a ele, só que essa morte não tinha sido ele, não foi ele que matou essa pessoa. E ele fica muito bravo. Ele começa a procurar muito, assim, daí a história é ele buscando quem realmente matou essa pessoa, porque ele quer fazer justiça por essa pessoa, porque a morte não era dele, tinha sido atribuída a ele. Então é uma coisa muito irônica, né, porque não importa pro assassino quantas pessoas matou antes, ele quer fazer justiça pela pessoa que não matou. O Joe é assim, né, e o serial killer do livro é assim. Enfim, fica a dica aí de A Sétima Morte, um livro bem legal. Outro personagem que eu curti bastante foi o verdadeiro Will, que tava lá dentro da jaula do Joe. Me impressionou bastante como ele manteve a calma, né? Apesar da situação que ele tava envolvido. Inclusive, depois ele ainda passou o telefone pro Joe. Mas eu acho que por ele estar envolvido com questões criminosas, ele sabia como lidar melhor com o Joe. E também ele ficou aí com um pouquinho de consideração, porque ele tava morrendo de medo dos caras que estavam cobrando dinheiro dele. E o Joe deu um jeito nisso, né? Enfim. Eu queria enfatizar duas coisas nessa temporada. O 8º episódio, que foi o episódio que tinha uma contagem regressiva, né? Que foi quando o Joe prendeu a Delilah lá na jaula e ia sair e ir embora pro México. Então o episódio inteiro passou com uma contagem regressiva e eu fiquei com um misto de sentimentos ao mesmo tempo que eu tava agoniada vendo aquilo, eu quase não conseguia olhar pra tela porque tava acabando o tempo dele. Trouxe uma dinâmica diferente pro episódio e nós tivemos as alucinações dele também, que estavam fantásticas, porque questões de edição e de criatividade mesmo nas alucinações, a parte do sangue nas mãos dele, fez ele questionar se ele tinha realmente matado a Delilah ou não. Então, assim, o 8º episódio foi bem legal. No começo eu fiquei meio, nossa, que episódio assim. Só que conforme foi entrando no episódio, eu fui ficando agoniada. Eu quase fui sentindo ali aquela coisa que ele tava alucinando e ele queria muito parar de alucinar, só que ele não tava conseguindo e eu sentia aquele negócio, aquela angústia dele. E a outra coisa que eu queria enfatizar nessa temporada é que ator é Penn Badgley, meus amiguinhos. Nossa senhora, ele faz um personagem com uma dualidade tão forte que nos faz quase ter empatia por ele, né? Quem sabe eu não faço um vídeo de perfil psicológico de alguns personagens da série, tanto da primeira quanto da segunda temporada. E ele é um personagem que é muito louco, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que ele é um assassino, ele é louco e tudo mais, ele é um personagem que tem um senso de proteção dentro dele, né? Tanto é que ele tem uma grande vontade de cuidar do Paco na primeira temporada, da Ellie na segunda temporada. Muito disso se explica pelo passado dele, né? Nessa temporada nós tivemos muitos flashbacks dele criança e sofrendo com um pai abusivo, e depois a gente já sabia, na verdade, que ele tinha sofrido abusos sexuais mesmo daquele senhor que tinha pego ele pra cuidar dele, né? Na livraria lá em Nova York ainda. Mas a questão é que a interpretação do Penn Badgley quase faz a gente sentir uma empatia pelo Joe. Nessa temporada a gente entende um pouco melhor a psique do personagem e ele é um ator incrível, tá de parabéns, assim, ó. Eu gosto muito dele, eu gostava dele já em Gossip Girl, né, mas, assim, né, em You ele se superou muito. Bom, voltando ao foco principal da temporada, né, que é o nosso casal Love e Joe. Meu Deus do céu, na cidade tá muito quente, cara, não tem um vento. Eu curti muito que a série colocou ela como uma doida, assim como ele é. Não foi feita uma romantização entre um relacionamento abusivo de presa e predador, e sim de um relacionamento entre duas pessoas com um desequilíbrio mental bem pesado. Que, claro, não deixa de ser tóxico, né? Mas, assim, fugiu daquela coisa de presa e predador que a gente teve na primeira temporada. Uma questão que fica em aberto bem forte pra mim, pra terceira temporada, é o que o Joe quer de verdade. Inicialmente, parece que ele só quer um amor, né? Pra suprir essa carência que ele tem dentro dele. Só que ele teve isso na primeira temporada com a Beck, deu errado. Na segunda temporada ele teve de uma forma mais orgânica com a Love, né? Porque ela se apaixonou por ele instantaneamente. Só que ao final da temporada ele não parecia feliz com a situação que ele tava, que era meio que a situação dos sonhos dele, né? Ficar com a mulher dos sonhos e ter uma família, né? Ter um filho e tudo mais. Na verdade, o Joe é um personagem que busca um romance fantasiado. E isso nós vemos impresso na tela, porque a série faz um uso excessivo de flares em muitas cenas. Flare é esse efeito aqui que tá aparecendo na tela agora, que é como se fosse o sol através do vidro. E assim, quando a câmera foca contra o sol,
ela tem esse efeito. E a série faz o uso disso desde a primeira temporada mesmo. E esse tipo de efeito nos dá uma sensação de fantasia e de contos de fadas. Ele sonha em ter uma mulher que seja uma donzela indefesa, que busca nele como um porto seguro. E assim, ele sabendo a verdade sombria sobre a Love, ele não tinha mais ela como a sua mulher ideal, sabe? A sua princesa intocada. Outra coisa que ele prefere inconscientemente é a fase da conquista, né? Porque depois que ele já tá com a pessoa, ele começa a arrumar defeitos em pequenas coisas. E ele aumenta elas muitas vezes também. Por exemplo, lembrando lá da primeira temporada, ele achava que as atitudes dele de matar eram justificadas por atitudes bobas que a Beck fazia, como, por exemplo, deixar a geladeira aberta, gente. Tipo, isso não tem cabimento. E na terceira temporada, que tá praticamente confirmada aí pela Netflix, a gente vai ter essa questão bem complexa de ele ser um homem casado e se interessar pela vizinha dele. Porque isso é um plot mais complexo, é diferente dele estar solteiro, simplesmente ter aí as ambições dele, fazer o que ele quiser. E até porque também ele tá casado com a Love, né? E a gente viu aí na segunda temporada que a Love não tem problema nenhum em matar uma pessoa se precisar, né? E nessa temporada foi mencionada a questão do pote de urina que ele tinha esquecido na casa da Peach. Só que não aconteceu nada ainda com relação a isso. Talvez eles deixem de lado, talvez venha acontecer algo na terceira temporada, porque nessa altura do campeonato, no livro, ele está preso por causa da morte da Beck e da morte da Peach, porque reabriram os casos, enfim. Então, não sabemos ainda se eles vão deixar isso de lado ou se isso vai voltar a assombrar o Joe. Vamos ver o que a terceira temporada nos aguarda. Eu gostei bastante da segunda, principalmente porque ela fugiu só do casal protagonista, né? Porque se ela ficar só no casal protagonista, ia ser uma nova versão da primeira temporada, né? Achei que ela inovou bastante, trouxe aí tramas legais e até nos trouxe aí a Beck em visões que o Joe teve. Lembrando mais uma vez, obviamente, acho que todo mundo que faz vídeo dessa série lembra, porque eu acabei não fazendo a primeira temporada, eu assisti ela bem espaçadamente, assim, eu assisti ela num intervalo de tipo uma semana, e normalmente estreia a série, eu assisto ela de uma vez só, assisto as 10 horas de material de uma vez só, é cansativo, mas pra fazer vídeo pra vocês tem que ser assim. Mas a primeira temporada eu assisti ao longo de uma semana lá, quando estreou, em janeiro, dezembro, não lembro quando que estreou a primeira temporada, mas enfim. Mas só estou lembrando aqui vocês, como todas as pessoas que fazem vídeo sobre essa série, que, gente, o Joe é louco, ele é psicopata, então, assim, não achem lindo o que ele faz. Eu assisto a série porque eu sou uma pessoa muito interessada com relação a essas coisas de serial killers e o lado psicológico dessas pessoas ou personagens que matam as outras, sabe? Quais são as motivações e tudo mais. Eu não vejo isso de uma forma romantizada, não vejo isso de uma forma bonita. A gente pode amar o Penn Badgley? A gente pode, porque ele é maravilhoso. Mas não o Joe, pelo amor de Deus, não vamos confundir as coisas, tá? Enfim, talvez eu faça o perfil psicológico dessa série, comenta aí embaixo se você tem interesse. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima!